No livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o 19, o Senhor vai contar para nós o fato da cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. E lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Samaritano era uma mistura de judeu com outras raças. Os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos não tinham comunhão com os judeus, porque os judeus consideravam os samaritanos uma raça inferior. Eles nem bola davam para um samaritano. Mas esse homem chamado Jesus, esse judeu chamado Jesus, é diferente de todos os outros. Primeiro, o que nos chama a atenção é que esses 10 leprosos vieram até Jesus e disse: Jesus, mestre, compadece-te de nós, tenha misericórdia de nós. Olha para a nossa situação e usa de misericórdia. Compadece-te. Olha para a nossa situação. Eles sabiam qual era a situação deles. Queridos, quando nós não sabemos a nossa real situação, dificilmente nós prostramos e pedimos misericórdia ao Senhor. Porque quando nós descobrimos a nossa situação pecaminosa, de rebeldia, de rebelião, de desobediência, de incredulidade, de egocentrismo, de indiferença com relação ao Senhor Jesus Cristo e à obra do Senhor Jesus Cristo, quando nós não sabemos essa situação nossa, nós não temos competência para pedir misericórdia. Porque achamos ainda que nós podemos resolver as nossas próprias questões. Posso resolver a questão dos meus pecados, eu indo para a igreja, eu passando por um batismo, eu confessando lá para alguém, ou confessando naquela comunidade, ou trabalhando pelos meus méritos. Ainda não fiquei sabendo que é impossível eu ser curado
da minha lepra, do meu pecado, se não for pelas misericórdias do Senhor. E ele teve misericórdia de cada um que pediu misericórdia, porque o Senhor Jesus nos atraiu no seu corpo na cruz. Na cruz, Deus, o Pai, usou de misericórdia para comigo e com você, porque nós estávamos no Filho, e sabendo que nós não tínhamos competência alguma para sermos curados. Esses 10 também sabiam. Por isso que eles disseram: compadece-te de nós, Jesus, Mestre. Ao vê-los, Jesus, olhando para eles, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Tinha uma lei que uma pessoa ser curada, quando ela era curada por um milagre, o sacerdote tinha que testificar isto. Como a Anvisa hoje, não é assim? Tem que testificar uma vacina. Assim era espiritualmente também. A pessoa fisicamente ser curada, para ela dizer que houve um milagre na vida dela, nada poderia dar saúde ou gerar saúde nela por tudo aquilo que elas fizessem, impossível. E houve um milagre, eles tinham que ir lá para o sacerdote. Quando o Senhor Jesus Cristo disse a eles, eles ainda estavam leprosos. Olha o que a palavra do Senhor diz. Aconteceu que, indo eles creram ou não? Eles creram antes do milagre. Porque fé é assim, é trazer à existência algo que não existe. Isso é real fé. Se eu vejo, eu não preciso de fé. Se eu posso tocar, eu não preciso de fé que eu tenho uma caneta na mão. Mas eu crer que eu tenho uma caneta na mão, não consigo vê-la, pela fé, isso é fé. É trazer à existência algo que não existe. Por isto que nós podemos dizer, eu já fui nascido de novo, mas eu não preciso sentir. Eu preciso ter um streamlink, alguma manifestação extraordinária. Se o Senhor disse que você foi crucificado com Cristo, foi morto juntamente com Cristo, a sua lepra, o pecado, foi tirado. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Você imagine como aquele homem voltou curado. Louvando a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor, louvado seja o Cordeiro que foi morto e vive pelos séculos dos séculos, louvado seja o Senhor Jesus por ter me curado da minha lepra. A minha lepra é o pecado, minha natureza. Pode até estar louvando a Deus por uma cura da Covid, amém, glória a Deus. Mas aqui nós podemos transportar para o pecado, que nada neste mundo tem que ser um milagre. O novo nascimento é só por um milagre de Deus, que já realizou em nosso favor, em nosso benefício, na cruz, quando Cristo nos atraiu, nos fez morrer para a vida condenada e nos fez ressuscitar para uma vida justificada, curada diante de Deus. Cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Primeira coisa, dando glória a Deus. Em alta voz, significa que ele não estava preocupado com a opinião das pessoas. Quem sabe pessoas declarando que é nova criatura, que é salvo,
mas na roda de amigos não fala de Jesus. Não fala sobre a sua cura, o milagre que recebeu de uma velha criatura se tornar uma nova criatura, de um filho espiritual do diabo ser feito um filho de Deus, selado com o Espírito Santo, caminhando para o céu. Não é o maior milagre? Para esses 10, o maior milagre serem curados dessa lepra, porque nada, nenhum medicamento, nenhum tratamento existia para que esse leproso fosse curado. Como também não há outra solução de salvação, de ser cura espiritual da nossa natureza do pecado, se não for o milagre da parte de Deus em Cristo, em Jesus Cristo. E ele, dando glória a Deus, depois prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Não é por acaso que está aqui. E esse não era judeu. O samaritano, os judeus entendiam que samaritano não podia ser favorecido por nenhum judeu. Mas esse judeu não era qualquer judeu. É a manifestação do amor de Deus, da graça divina, da compaixão, da misericórdia, do favor imerecido, favor que ele faz para uma pessoa que não merece, que não é digna. Mas a dignidade foi dada pelo próprio digno, que é o Senhor Jesus Cristo, favorecendo esse samaritano. Ele saiu dando glória a Deus. Não é simplesmente no final do dia, Senhor, muito obrigado por esse dia, mas não é um serviço diário àquele que tirou das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. É uma adoração, um serviço a Deus diário, constante. Porque fui curado da minha natureza condenada. Prostrou-se, adorando, rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Os 9 foram curados? Provavelmente sim. Porque a palavra do Senhor diz: aconteceu que indo eles foram purificados. 9 foram curados da sua doença física, mas além da doença física, ele foi salvo. Qual foi a principal cura? Espiritual. O Senhor diz o seguinte: levanta-te. Ele estava prostrado, adorando aos pés do Senhor Jesus. Essa atitude de um regenerado, quem que nasceu de novo, aquele que foi morto e foi ressuscitado juntamente com Cristo. Foi salvo da pior doença, que nascemos com ela, a nossa natureza chamada pecado. Nós fomos curados. Em Cristo o pecado foi tirado, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos atraiu com o nosso pecado e no corpo dele ele tirou o pecado, a nossa natureza de Adão. Louvado seja o Senhor. O Senhor diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A sua união comigo te conduziu à salvação. A nossa união, fé é unir-se, a nossa união em Cristo na cruz é o caminho da nossa salvação, porque seremos salvos na ressurreição. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos ter ouvidos sensíveis para ouvir esta palavra. Levanta-te nessa adoração sua.
e seja salvo. Como o Senhor tivesse dito para ele: agora você recebeu o maior milagre na sua vida, salvação. Os outros receberam um milagre físico por algum tempo, mas não receberam a salvação. Mas você recebeu não somente as bênçãos físicas, as necessidades físicas satisfeitas, mas a maior delas, salvação, perdão, justificação. Agora você vai com uma nova roupagem física, mas também uma nova roupagem interior, um novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. No seu interior, um novo homem. Louvado seja o Senhor. Essa deve ser a minha e a sua experiência. Amém. Faça seu comentário, querido.